Bom dia, que a paz esteja com todos. Tudo bem? Estamos começando mais uma live do estudo da palavra. Espero que todos estejam bem nessa manhã ainda de segunda-feira, não é isso? Dia 13 de dezembro. Já vou colocar aqui o nome da live. Um assunto muito polêmico hoje, muito importante, né? E nós vamos entender algumas coisas e você vai tirar as suas conclusões, tá bom? O nome aqui da live de hoje. Diana dos Efésios. Pastor, quem é essa Diana? E quem são esses Efésios? É o que nós vamos saber nessa manhã e o que isso representa para cada um de nós. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o assunto da idolatria. O que é a idolatria? Tá bom então? Mas antes da gente começar, já vamos orar? Você que está comigo aí ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, sejam todos bem-vindos, tá bom? Você que futuramente vai assistir essa live pelo YouTube, que Deus também possa abençoar a tua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, nos dá graça nessa manhã. Abençoa, meu Deus, cada vida que está comigo agora ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Pessoas que vão estar comigo também pelo YouTube. Abençoa cada uma, meu Pai, trazendo paz aos corações. No nome de Jesus, meu Pai. Que assim seja. Amém? Então vamos começar essa live? Você pode participar comigo fazendo teus comentários ao vivo, né? Tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E também compartilhando essa live agora mesmo, tá bom? Com os teus amigos, compartilhando também com o teu familiar. Vamos começar então. Já procura aí a tua Bíblia, Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. E o versículo que a gente vai ler a princípio, né? É o versículo 12. Tá bom? Vamos lá, procura aí. Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, né? Capítulo 6, versículo 12. Nesse estudo, nós vamos saber sobre essa cidade de Éfeso, né? Onde ficava, a importância que essa cidade tinha. E a Diana dos Efésios, né? Quem era a Diana? A Diana era a deusa principal dessa região aqui, desse país, tá bom? Vamos ver então. Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá bom? Então, nós vamos a princípio começar com esse versículo falando do apóstolo Paulo, né? A cidade de Éfeso foi uma das mais importantes cidades, né, que o apóstolo Paulo ele visitou. Inclusive fundou uma igreja em Éfeso, né? Inclusive no livro de Apocalipse, o apóstolo João fala, e é a primeira igreja, né? Aquelas 7 igrejas que o apóstolo João fala no livro de Apocalipse, a primeira igreja era Éfeso, né? Pronto, mas vamos voltar para cá. Olha, Éfeso, amados, se você quiser anotar aí, era a capital da província romana na Ásia, residência oficial do governador. E nessa época que o apóstolo Paulo ele visitou a cidade tinha pelo menos 500 mil de pessoas, tá bom? A cidade tinha 500 mil de pessoas, era a população da cidade. Se nós formos comparar com Fortaleza, né, onde nós estamos aqui ao vivo, Fortaleza, essa capital, nós temos mais de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 687 mil, basicamente, tá bom? Talvez um pouquinho a mais só, mas para você comparar, né, as duas cidades. Então, essa, na época do apóstolo Paulo, era uma das principais cidades e a capital da própria, né, província romana.
Acredita-se que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios foi escrita em basicamente o ano 60 e 61, e essa carta, como a carta também a Filemão, que nós falamos na semana passada, né, se eu não me engano, na segunda-feira passada, essa carta também é considerada uma carta da prisão, tá bom? Então, quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, basicamente em 60 ou 61, essa carta ele escreveu em Roma, mas ele esteve pessoalmente em Éfeso, né? E durante a sua estadia em Éfeso, houve o que a própria Bíblia fala, houve um alvoroço, porque ele pregou nessa cidade, falou sobre o Evangelho, e aí algumas pessoas da cidade que eram pessoas que tinham autoridade, né? Pessoas que tinham também o comércio, se indignaram com Paulo, porque se eles continuassem aquela pregação e as pessoas se convertendo, o que iria acontecer? Os deuses, né? Como a Diana, ela ficaria em descrédito, porque a pregação do Evangelho, irmãos, é essa: só existe um Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Não há mais nenhum Deus, não há mais nenhuma deusa. Então, com essa pregação do apóstolo Paulo, aquele comércio que havia ali dos nichos, né? Nós vamos ver aqui no livro de Atos, você vai ver claramente que o apóstolo Paulo bateu de frente com isso. E houve, como a Bíblia diz, houve um alvoroço por causa da pregação da palavra, e aquelas pessoas que tinham comércio ali, e o comércio ali era forte, elas se sentiam ali chateadas com Paulo, porque o seu negócio poderia ruir, o negócio da religiosidade, né? Então, a idolatria, amados, a religiosidade, ela tem também tudo que você faz, né? Tudo que a pessoa ela usa, né, em benefício próprio, né? E desvirtua a fé da pessoa, é idolatria. Você tem que ter muito cuidado, tá bom? Não estou falando de religião aqui, de A ou de B. Estou falando em termos gerais. Tudo aquilo que tira a pessoa da presença de Deus, né? Que desvirtua a fé dessa pessoa, é considerada idolatria, tá bom? Livro de Atos aí, volte a alguns livros aí, vamos ver. O apóstolo Paulo na própria cidade onde ele esteve. Atos capítulo 19. Encontraram aí Atos 19 a partir do versículo 23. Pronto. Vamos lá, né? Atos 19, 23. E naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então aquele comércio era forte, com aqueles nichos, né? Aquelas lembranças da deusa Diana, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós também sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Meu amigo, ele ficou, olha só, se ele continuar com essa pregação, se as pessoas elas conhecerem esse Cristo que o apóstolo Paulo está pregando aí, olha, nós vamos à falência. Porque o apóstolo Paulo, ele pregava com muita segurança. Não dava para discutir com Paulo. Vamos lá. Vós bem sabeis, que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, né? Este Paulo quem? O apóstolo Paulo tem convencido
e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Olha como era forte. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de cara feia. Ele pregou o evangelho e a cidade de Éfeso, amados, abraçou o evangelho. É tanto que se tornou uma das igrejas mais fortes. Mas houve esse conflito de interesses, né? Porque esse Ourives falou, olha, se ele continuar pregando dessa forma aí, as pessoas estão se convertendo e vão deixar o comércio da nossa deusa, a Diana. Continuando. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo, amados, o templo da igreja de Diana em Éfeso era considerado, na época, né, no mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo. O templo da Diana, que era a principal deusa de Éfeso, né? Para os gregos, o nome não era Diana, era Artemis. Era a deusa da fertilidade na Ásia Menor. Então, para muitos povos dessa época aqui do apóstolo Paulo, era a deusa principal. Mudava apenas os nomes, né? Diana, Artemis. Então ele falou, olha, se ele continuar pregando, o nosso trabalho vai ficar em descrédito, nós vamos ter prejuízo. Continuando. Mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída. A majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-os, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Pronto, então aqueles homens ficaram enfurecidos. O apóstolo Paulo pregando, as pessoas se convertendo ao evangelho e deixando a idolatria. Se deixava a idolatria, deixava de comprar aquelas lembranças, aquelas pulseirinhas. Era em estátuas também, compreendeu? Então, aquele comércio foi sendo saqueado, porque ninguém queria mais. Porque se nós temos Cristo, não precisamos de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o único Deus é o Senhor. Compreendeu? Então, para eles, a pregação do apóstolo Paulo era perigosa, como a pregação do evangelho hoje, amados. As religiões, que elas perseguem aqueles que pregam o evangelho, né, da verdade. E quando eu falo religiões, é em termos gerais. Até mesmo em igrejas que se dizem evangélicas, há também a idolatria. A venda de certas coisas dentro da igreja. Compreendeu? Então você tem que ter cuidado com a idolatria. Então, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e aquelas pessoas ficaram furiosas. Olha, vamos perder o nosso comércio. Vamos perder o nosso lucro, né? Aqui. Continuando aqui, voltando aqui para o livro de Atos, né? Capítulo 19 aqui. Versículo 35, ó. Olha a imaginação desses homens, amados, para enganar as pessoas. Então o escrivão da cidade, Atos 19, 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Desceu de Júpiter? Eu estou lendo, amados, um texto de mais de 2000 anos atrás. Já vi assim o comércio.
E quando ele fala a imagem, era a imagem, amados, original. Compreendeu? A imagem original, eles diziam, e era para aquelas pessoas do lugar, visitantes, né? Porque era um templo, amado, suntuoso. Considerado uma das sétimas maravilhas do mundo da época. Um templo maravilhoso. E as pessoas iam visitar, e quando viam aquela imagem, né? Eles diziam, olha, desceu de Júpiter. Aí a conclusão é sua. Tá bom? E o que acontecia, amados, é que olha como é interessante isso aqui. Se aquela imagem ela desceu de Júpiter, então não tinha ninguém que a fez. Sabe o que acontecia? Diz os estudiosos que esses artífices que fizeram, né, que criaram a imagem original, eles eram mortos para que não desmentissem aquela história. Por quê? Se aparecesse alguém e dissesse, olha, foi eu que criei essa... Não, mas como é que você criou se a imagem desceu de Júpiter? Então, o que era? Aqueles artífices que criavam aquela imagem original, né? Aquela pessoa era morta. Aqui na época do apóstolo Paulo, né? Então aqui, olha aqui, ó. Muitas pessoas e organizações lucram com as religiões. Mas aquela pessoa que quer pregar o evangelho, ela não pode querer benefício próprio. É óbvio, né, que nós sabemos que quando a pessoa prega o evangelho com sinceridade, Deus abençoa aquela pessoa e prospera. Compreendeu? Não estou atingindo nenhuma religião aqui. Estou falando o que diz a palavra. Estou lendo um texto da palavra, amados. Se você quiser contestar, é só você ler aqui o livro de Atos. É muito polêmico, mas acontece nas religiões. E como eu falei, até mesmo em igrejas evangélicas. Não é só em outras religiões. Onde há o comércio, né? Esse comércio excessivo, que leva a pessoa a desvirtuar a sua fé. A nossa fé tem que ser apenas em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome. Outra vez também que o apóstolo Paulo teve que lutar, né? Por isso que ele diz, a luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o homem. Não, é quem está por trás das religiões, em termos gerais. As religiões que perseguem o evangelho. As religiões que perseguem aquele que prega a verdade. Então havia sim, sempre houve, amados. O próprio Jesus Cristo, a própria religião, o crucificou. Os religiosos, que tinham também ganhos, que viram na pregação de Jesus Cristo, amados, viam a pregação de Jesus Cristo, viam que eles estavam perdendo o lugar, né? Vamos dizer assim, destaque. Porque Jesus pregava, eu resolvo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água da fonte, eu sou o pão da vida. Não divido com ninguém. E aquelas pessoas ficaram furiosas. Alguns dias atrás eu fiz uma live com esse nome, né? Interesses pessoais. Você pode procurar aí na internet, não é isso? Interesses pessoais, o nome da live. Que eu falava exatamente sobre isso. Olha a coisa horrenda onde eles chegavam. Jesus ressuscitou ao Lázaro. Aconteceu isso? Aí o que eles queriam? Queriam matar o Lázaro. Jesus ressuscitou. Agora eles queriam matar o Lázaro, porque o Lázaro, amados, era uma testemunha ocular, meu amigo. Você quer conhecer Jesus? Olha para o Lázaro aí. Ele estava morto. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou ele. Então, eles queriam matar o Lázaro por causa da pregação, né, do Evangelho. Mas vamos voltar aqui para o apóstolo Paulo.
Ele entrou em outra cidade, né? Chamada Filipos. Filipos, a primeira cidade da Europa, né? É óbvio que falamos ali da Ásia, né? O próprio Euripides dizia, olha, o apóstolo Paulo está pregando em toda a Ásia, mas agora o evangelho chega na Europa. E a primeira cidade é a cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, quando ele chegava nessas cidades, primeiro ele fazia uma averiguação para saber como ele iria fazer ali, qual estratégia ele ia usar. Ele passando naquela praça algumas vezes, uma jovem adivinhadora falando com ele, né? É isso aqui lá. O importunou de alguma forma. Ele viu que havia, amados, isso aqui é só com discernimento espiritual. Ele começou a notar que havia algo errado ali. Tem algo errado aqui. Isso aqui está errado. E aí, ele repreendeu o espírito maligno, o demônio que estava naquela moça. E por causa disso, ele foi preso. Vamos ver aqui. Atos 16. E o versículo 16 também. Vamos lá. Volte aí algumas páginas. Atos 16, 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro, olha aqui o lucro, né? Aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós quem aqui, na terceira pessoa? Era Lucas, tá bom? Lucas, que era médico, né? Que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, tá bom? Nós aqui, ele está falando na terceira pessoa, porque ele acompanhou o apóstolo Paulo, ele estava aqui presente com o apóstolo Paulo. Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, ele notou que tinha alguma coisa errada. Ela dizia, olha, esses homens nos anunciam o Evangelho. Parecia tudo certo, né? Mas havia algo errado ali. Só quem nota isso, amados, é quem tem o Espírito Santo, que dá o discernimento à pessoa. O apóstolo Paulo, isso aqui está errado. E ele repreendeu aquele espírito. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, olha aqui, ó, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Tinha alguém preocupado com essa moça? Perturbada? Com aquele espírito maligno que trazia adivinhações? Alguém estava preocupado com ela? Com a sua salvação? A preocupação qual era? Com o lucro. Amados, tenha cuidado com a idolatria. E você também. Não queira lucrar com o Evangelho. Você foi chamado para pregar a verdade. Não queira você lucrar com o Evangelho. As bênçãos de Deus, Ele nos dá sim, no momento dele, da forma dele. Mas quando somos verdadeiros, e mesmo que você sofra com essas pessoas, né, que perseguem o Evangelho por causa do lucro, quando perde o seu lucro, até traficantes também, né, que perseguem a pessoa por causa do Evangelho. Pois é, governantes também, são religiosos, são governantes, traficantes, que perseguem aquele que prega a verdade. Então tenha cuidado, né? Então o apóstolo Paulo repreendeu, e por causa disso ele foi preso. Mas nós sabemos o que aconteceu. O carcereiro, né, foi salvo. Ele perguntou ao apóstolo Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso aqui já é outra história, né? Outro episódio que com certeza vamos trazer aqui no estudo da palavra. Então, amados, como é que eu vou saber, pastor, discernir, separar o joio do trigo? Como é que eu vou saber, pastor, separar aquela forma de ser um servo de Deus ou ser um religioso? É conhecendo a verdade. O próprio Jesus Cristo, ele declarou isso.
Evangelho de João, ó, no capítulo 8, no versículo 32. Volte mais um livro aí. Você está em Atos, volte um livro. É o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Encontraram? Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você também que participa de uma religião, mas agora você ouvindo essa palavra, abriu o teu entendimento. Não para debater com você, para saber quem está certo, quem está errado, não. Não. Eu quero que você faça, medite, né, nessa palavra. E leia Atos 19, Atos 16, para você ver a batalha que os apóstolos eles tiveram no início do Evangelho, amados, contra as religiões. Porque as religiões sempre lucraram com a religiosidade, né, enganando as pessoas. Mas aquele que conhece a verdade, ele se liberta. Eu quero finalizar lendo a primeira carta do apóstolo João, né? Ele que escreveu também o Evangelho de João, é a mesma pessoa, o apóstolo João, no capítulo 5, tá bom? Nós vamos ler 2 versículos, depois vamos orar. Primeiro livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 21. Procure. Já é quase no final da Bíblia, tá bom? Já é perto do livro de Apocalipse, ó. Primeiro livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 20. Encontraram? Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Por isso que acontece isso. E nos deu entendimento, olha aí, nos deu entendimento, esclarecimento, né? Discernimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, né? Eu espero também que você esteja. Que você esteja e permaneça. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha o que ele diz no final: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é a Diana, não é a Artemis, não é os deuses desse mundo. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E ele diz no final: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Os ídolos, a idolatria, né? Então tenha cuidado, amados, com toda idolatria. Voltando um pouco para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, né? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eles haviam ali em Éfeso, né? Havia um templo suntuoso, mas que caiu por terra. Por quê? Porque a verdade, amados, é que prevalece. Todo o templo, né, toda a força contrária ao Evangelho, toda a força que se levanta contra a verdade, vai cair por terra. Nós sabemos disso, nós vivemos isso. Então espero também que você esteja na verdade. E ele diz no final: guardai-vos dos ídolos. Em outras palavras, cuidado com a idolatria. Tá bom? Nós vamos já finalizar, mas eu quero orar por você. Você que vai entregar a tua vida para Jesus agora. Você ouvindo essa palavra, você diz: pastor, realmente essa palavra foi muito polêmica, mas que me abriu o entendimento. E eu quero agora entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Não quero viver mais na idolatria. Exatamente, o pastor Giovanni aí, um abraço, Giovanni. Giovanni aí, pastor amigo meu, aprendi muito com ele. Ele sabe disso. E sempre vai ser meu camarada. E sempre vai ser meu camarada. É isso aí. Um abraço, pastor Giovanni. A gente se vê por aí. E é isso, amados. Eu quero orar por você que vai entregar a vida para Jesus agora. Ou então vai se reconciliar. Já fecha os teus olhos aí. Fale comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar por você então. Deus, abençoa essa pessoa agora que entregou a vida para o Senhor, essa pessoa também que se reconciliou, meu Pai,
que quer deixar os ídolos, que quer deixar a idolatria. Abençoa ela poderosamente, meu Pai, trazendo paz ao seu coração. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa os seus pecados, no nome de Jesus. Eu quero orar também por você que esteve comigo até agora, nessa live. Deus, abençoa essa pessoa que está sempre comigo nas lives, abençoa a sua casa e a sua família, Pai. No nome de Jesus. Eu também quero condições, pastor Giovanni. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Eu também quero condições, viu? Abraço, pastor, abraço. Pronto. Eu já estou finalizando essa live, começamos de manhã e terminamos à tarde, né? Nessa tarde. E a próxima live vai ser sábado pela manhã. Tá bom então? Um abraço e até lá. Que Deus te abençoe. Amém.